Que o Senhor abençoe todos e todas grandemente. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para honrar e glorificar a Deus, para abençoar o nome dEle, para reconhecer que Deus existe e que Ele merece os louvores, Ele merece a honra, a glória de tudo, de todos os seres humanos. E nós estamos aqui hoje para fazer o nosso Deus ser conhecido e convidar todas as pessoas a lerem a Bíblia, a procurarem um caminho de Deus, a procurarem a verdade e que ganhem ou procurem a vida eterna. Porque existe a vida eterna, existe uma vida no mais além. Tem uma vida que nós temos que perseguir atrás e obter desde já. Então, na Bíblia, esse é o tesouro que nós temos para achar a verdade do nosso Deus e por causa disso todos deveriam ler e se preocupar por ter alguém perto que apoie vocês, um ser que console vocês, que dê paz para vocês, felicidade, alegria, que tire as perturbações e as tristezas, que tire as doenças, a desolação. Tem tanta tristeza, amargura e tribulações na vida dos seres humanos e eles sofrem. Mas nós temos um Deus poderoso que tira todas aquelas coisas, um Deus que está tão perto de nós. Ele não está longe, mas muito perto, muito mais perto do que nós achamos. Então, faço o convite para que todos vocês que ainda não tiveram a oportunidade, a chance de ter experiências espirituais com Deus maravilhosas, para vocês também conhecerem e desfrutarem da presença do nosso Deus. Então hoje vamos estar honrando o nosso Deus com o ensinamento, mas antes vamos cantar o nosso hino. Desse jeito, sem a música, nós vamos cantar só com as nossas vozes, vamos cantar para o Senhor. Nos seus inários, quem tiver inário, no hino 55 que chama Livre Estou. Vocês, aqueles que tiverem os seus inários e as pessoas que não tiverem inário, um dia vocês vão ter a chance e a oportunidade de tê-lo também e de conseguir cantar para o nosso Deus. Por enquanto, vocês podem cantar aqui junto com nós no 55, livre. Yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en pos. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Libre estoy, por
la gracia de Jesús, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos o nosso Deus por causa dessa liberdade que Ele tem nos dado. Porque antes de conhecer Ele, nós éramos escravos do diabo. Nós éramos escravos do pecado. Escravos de todas as catástrofes e as injustiças que existem no mundo, feitas por diferentes circunstâncias, situações, mas o nosso Deus nos deu aquela liberdade, nos tirou daquelas prisões e hoje nós estamos desfrutando da paz dele, desfrutando do repouso dele, desfrutando da presença dele. E hoje nós também desfrutamos que quando nós temos um dia ruim, estamos sofrendo, temos uma tribulação, nós oramos, clamamos e Deus está aí, atento para nos ouvir. É isso formoso de termos Deus perto de nós. Por causa disso, eu quero que todos vocês tenham Deus perto de vocês, no seu coração, muito perto de vocês. E nós hoje vamos estar meditando numas orações que tem na Bíblia. Tem muitas frases, muitas palavras, onde quando nós estamos lendo a Bíblia, sempre lemos ao respeito dos mansos, que eles vão herdar a terra, que os mansos vão ter a terra por herança, que eles morarão para sempre nela. Nós também achamos num lugar da Bíblia que diz que haverá céu e terra nova. E nós, então, hoje vamos ler alguns versos que têm a ver com esses temas, esses assuntos, essas palavras de céu novo, terra nova e os mansos. Quem são os mansos e quais são as características das pessoas que são mansas? E vamos aprender também. E também, com certeza, no final, vamos desejar sermos mansos também para herdar aquela terra nova que Deus tem para nós no futuro. Mas que é uma terra e um céu novo que, desde agora já, nós estamos começando o nosso caminho. Nós estamos começando a caminhar para aquela terra nova. Estamos começando o nosso caminho. E lá, depois da morte, então vamos chegar lá naquela meta, naquele objetivo, naquela terra nova. E depois no final, diz que depois haverá um tempo que Deus vai estabelecer aquela terra nova. Com certeza vai trazer ela aqui, neste planeta. Bem, são tantas as coisas que Deus tem planejadas, que Ele quer fazer com os filhos dele, com os salvos, aqueles que vão ser salvos, aqueles que são mansos ou virarão mansos, vão virar pessoas mansas. As características dos mansos. Diz que uma pessoa mansa é benigna, é um homem ou mulher manso, é benigno, é meigo, é benévolo, é piedoso, é moderado, é calmo, é uma pessoa agradável, é meiga e todo mundo gosta deles, onde quer que eles forem. Onde quer que eles estejam, seja nos estudos, no trabalho, no negócio, na empresa, na microempresa, onde eles forem, onde eles estiverem, todo mundo gosta dessa pessoa. Porque aquele homem ou aquela mulher são mansos. E eles têm todas essas qualidades e virtudes que nós também chamamos isso dos frutos do Espírito. Então, nós vamos ver que vamos desejar tanto sermos mansos para herdar a terra.
Porque diz que aquela terra nova que Deus preparou, fala que é para os mansos. Ninguém nasceu manso. Nenhum ser humano, com certeza terão exceções. Haverá alguma pessoa que já pela sua natureza nasceu sendo mansa, humilde, simples. Nós vemos, por exemplo, a natureza do nosso Senhor Jesus, que ele nasceu sendo humilde, manso, simples. Mas a maioria das pessoas precisam de uma mudança de vida. E todos desejamos e queremos chegar naquele grau de sermos mansos para conseguirmos ganhar a vida eterna, para conseguir desfrutar aquela terra nova que Deus está oferecendo. Então, temos um caminho que temos que percorrer. Então, enquanto formos lendo os versos, vamos ir entendendo e compreendendo o que temos que fazer, o que nós temos de fazer para conseguir sermos mansos, aqueles que não nascemos mansos, mas tivemos que ser transformados, mudados em outra pessoa. O nosso coração teve de mudar. Então, os passos estão aqui, nós vamos aprender eles e desejar com todo o nosso coração que o nosso Deus esteja conosco. Mas ainda nesses dias agora que temos de tribulação, nesses dias difíceis que estamos passando, onde tem muitos lares que estão se acabando, tem muitos casais que estão se divorciando, se separando, tem homens que enlouqueceram, adoeceram e viraram doentes mentais. Mulheres também que acabaram adoecendo mentalmente, estão sofrendo e estão fazendo as suas famílias sofrerem também. Tem muitos problemas e dificuldades, muitas controvérsias nas famílias, os lares estão se destruindo. Está se acabando a paz e a harmonia, as pessoas estão virando, vamos dizer assim, elas estão enlouquecendo. Mas tudo aquilo é por falta de ter Deus, por falta de ter esse Deus poderoso perto de nós, que é quem nos consola, nos liberta, nos limpa, tira de nós todas aquelas coisas. Então hoje, no meio de que falaremos dos mansos, porque fala que os mansos herdarão a terra, no meio disso também nós vamos aprender a obra de Deus e que Ele faz conosco, a misericórdia dEle, para que nós possamos confiar no Senhor. Nestes momentos tão difíceis, é a oportunidade que temos para clamar a Deus, orar a Deus, pedir para Deus, invocar a Deus, esse Deus verdadeiro em espírito. Esse Deus em espírito que é suficiente só fechar os olhos e clamar para Deus que Ele vai ouvir você. Então, isso hoje nós vamos honrar a Deus com aquilo e além disso vamos aprender também os requisitos para ser os mansos que vão herdar a terra. Quem quer ser manso? Quem quer herdar a nova terra? Porque não é nessa terra que nós moramos agora, mas é uma terra nova que Deus tem para os seus filhos, para a sua igreja, para os seus crentes. Então, a Bíblia, nós vamos estarmos lendo alguns versos nela e vocês preparem as suas Bíblias. Então, vamos olhar em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 5. Vamos falar a respeito dos mansos que vão herdar a terra, mas vamos ter uma introdução ao respeito do que é a mansidão, como consegui-la e o que nós temos de fazer para sermos mansos. Como eu disse, tem pessoas que nasceram desse jeito, mas são muito poucas também. Nós vimos o exemplo do Senhor Jesus e aqui nós vamos ver um outro exemplo em Êxodo 3:5, diz que Moisés, aqui no verso 1, diz que Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele e ele chegou num monte.
Enquanto ele estava apacentando as ovelhas, ele chegou no Monte Horebe, o Monte de Deus. No ensinamento, nós já falamos ao respeito do Monte de Deus. O Monte Sinai, que foi a primeira vez que Moisés falou com Deus, que ele teve aquela experiência com Deus. Aqui, neste capítulo que nós vamos ler, Moisés ainda não tinha aquela experiência com Deus. Ele só agora ia começar a conhecer o Senhor. Diz que ele estava só apacentando as ovelhas do sogro dele. Então, neste momento, Moisés não era aquela pessoa importante que ele virou. E diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. E Moisés, ele viu que essa chama de fogo, no meio de uma sarça, ela ardia, mas não se consumia. Ele ficou curioso e disse, eu vou olhar para ver o que está acontecendo. Por que essa sarça não se consome, mas vira fogo? E no verso 3 diz, então Moisés disse, irei. Eu agora verei esta grande visão. Diz que ele estava vendo uma grande visão, essa sarça que ardia e não se consumia. E diz que quando Deus viu que ele ia lá se aproximar na sarça, Deus parou ele e disse, não, disse Moisés, não se aproxima. Tira tua sandália de teus pés, no verso 5. Disse para ele, tira tua sandália de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O Senhor disse para ele. Então, aqui nós vemos que Deus falou com Moisés, porque Moisés achou graça diante de Deus. E Moisés era aquele homem manso, e Deus viu que ele tinha a capacidade e quis fazer um chamado para ele nesse dia. E, além disso, Deus viu que Moisés era manso. E, por causa disso, Deus, então, se manifestou para ele e falou com ele nesse dia. Aqui no meio tem um verso que agora eu perdi, se escondeu de mim, e diz que Moisés era muito manso, era um homem manso. E com certeza por causa daquela qualidade que Moisés tinha, foi que Deus fez o chamado para ele, para que ele fosse quem tirasse o povo de Israel lá do Egito. E assim aconteceu, desse jeito aconteceu, e Moisés obedeceu a Deus e acreditou em Deus. E fez as coisas do jeito que Deus tinha ordenado para ele. E aqui no capítulo 12, em Números, vamos passar para Números, nós lemos onde Deus pela primeira vez se manifestou para Moisés. Moisés estava morando no Egito e ele tinha sido criado pela filha do rei. E ele foi educado com toda a educação e tudo que ensinavam no Egito. Na cultura do Egito, ele foi educado, ele foi criado. Mas por ter aquela qualidade maravilhosa de ser manso, aqui em Números capítulo 12, por ele ter essa qualidade, então Deus, por causa disso, escolheu Moisés para ele ser o libertador e tirar o povo do Egito da escravidão. Aqui em Números 12, 3, diz, e era o varão Moisés, ele era muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. O que mostra que tem pessoas ou seres humanos que nasceram já com a mansidão, com essa qualidade ou essas qualidades, porque nós dizemos que é uma pessoa misericordiosa, bondosa, meiga, simples, não é? Ela tem todas aquelas virtudes, calma. E com certeza muitos já nasceram com aquelas virtudes, mas outros temos que conquistar essas virtudes para Deus nos dar.
E diz que Moisés era um homem muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a face da terra, e por causa disso Deus escolheu ele. Deus fitou os olhos em Moisés. E agora vamos seguir para Deuteronômio, que segue depois de Números. Depois de Números tem Deuteronômio, no capítulo 26. No verso 15, Deuteronômio 26, 15. Diz que o Senhor, ou Moisés, ele estava falando com o povo, lembrando para o povo aqui em Deuteronômio. Nós aqui já avançamos no tempo, na história, pulamos um pouco e Moisés já tinha tirado o povo de Israel do Egito, ele estava morando no deserto com o povo de Israel. Vamos lembrar que eles moraram 40 anos no deserto e lá aconteceram tantas coisas durante aqueles 40 anos e quando Moisés já ia morrer, ele reuniu o povo todo e leu para eles as leis e disse: vocês nunca podem deixar de cumprir as leis e os mandamentos do Senhor. Aqueles que cumprirem os mandamentos do Senhor terão a vida eterna. Ele sempre lembrou para eles e por causa disso aqui, neste verso, no 26, no 15, que diz: olhe a partir de tua santa morada desde o céu e abençoa teu povo de Israel. Moisés estava orando ao Senhor pelo povo e ele dizia: Senhor, se lembra que nos prometeste que entraríamos na terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel, uma terra de bênção, a terra de Canaã. Bem, aquela terra de Canaã que Deus tinha mostrado para Moisés e disse para ele levar os israelitas naquela terra, era de tantas bênçãos que diz que ela mana leite e mel, abundância, bênçãos teria naquela terra. Mas só se eles cumprissem os mandamentos. Mas como eles não cumpriram os mandamentos, então a terra, ao invés de dar leite e mel, o que ela deu foi cardos, espinhos e ervas daninhas. E a terra não teve fruto, não choveu, teve muitos anos que não choveu. Então tinha muita escassez. Isso aconteceu na terra de Canaã, aquela terra que Deus tinha prometido para Moisés e disse: leva o meu povo, porque lá eles vão desfrutar de toda a abundância. Mas Deus também falava de um futuro, porque aquela terra de Canaã era o protótipo ou o simbolismo da terra nova, que diz que os mansos vão herdar aquela terra nova. Aquela nova terra vai ser herdada pelos mansos. Então, aquela terra de Canaã, era o simbolismo da terra nova que Deus daria no futuro. E como isso aqui não se cumpriu fisicamente, porque os israelitas, o povo de Israel, lá naquela época não cumpriram com os mandamentos do Senhor, eles perderam as bênçãos que aguardavam eles na terra de Canaã. Eles entraram lá na terra, mas eles não acharam aquelas maravilhas, aqueles tesouros, aquelas bênçãos, e eles tiveram que sofrer lá muito. Mas o Senhor disse: a promessa ainda está vigente. A promessa que os mansos vão herdar a terra nova, essa promessa ainda está vigente. Eles vão ter que chegar lá no futuro com Cristo Jesus e os seguidores dele, ou a igreja dele, eles vão conseguir desfrutar daquela terra nova, daquela terra de Canaã, aquela terra que mana leite e mel. Eram essas as bênçãos. E é por causa disso que nós aqui lemos, quando Moisés orava para Deus e dizia para ele: Senhor, olha, no verso 15 aqui, olha a partir de tua santa morada desde o céu e abençoa teu povo de Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então diz para ele: eu te lembro, Senhor, para que não te esqueças de cumprir essa tua promessa, a terra que mana leite e mel. Moisés,
ele não sabia que Deus falava, na verdade, para o futuro, porque realmente Deus sabia que na terra de Canaã eles iam fracassar, eles iam falhar e ninguém conseguiu desfrutar daquela terra que emana leite e mel. Então Deus viu que para o futuro, no futuro teriam muitas pessoas, a igreja do Senhor Jesus, homens e mulheres que se convertem e seguem o Senhor e seguem os mandamentos dele, pessoas de muitas nações. Eles sim iriam desfrutar daquela terra nova, aquela terra de Canaã espiritual que emana leite e mel. Eles sim, mas tem um requisito: eles têm que ser mansos para conseguir possuir ou herdar a terra nova. Vamos continuar no Salmos 34. No Salmos 34, se tiver pessoas talvez novas ou recentes, Salmos fica mais ou menos na metade da Bíblia. Salmos 34, vamos seguir lendo ao respeito de os mansos que herdam a terra. E no número 2, Salmos 34, no verso 2, o 1 diz: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em minha boca. No Senhor se gloriará minha alma. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. O que será que aqueles mansos estão ouvindo? Que eles vão ouvir? Eles vão ouvir que Deus tem que ser louvado continuamente e nós temos que louvar Ele com a nossa boca continuamente e temos que bendizer Ele o tempo todo e a nossa alma tem que se gloriar no nosso Deus. É isso que vão ouvir ou escutar os mansos. Diz, os mansos o ouvirão e se alegrarão, porque eles também vão engrandecer o nosso Deus e exaltar o nome dele. Os mansos se alegrarão. Vamos continuar com Salmos 37, 11. Salmos 37, 11. Diz, no verso 10 diz: Pois daqui a pouco não existirá o malvado. Diz que chegaria um tempo que não ia existir mais o malvado. Porque então, aqui fala a respeito do tempo do final, do fim. Quando diz que tudo vai acabar na terra e o Senhor vai julgar os bons e os maus. E então aqueles maus, aqueles malvados, Ele vai levar eles para o juízo eterno lá no fogo. Porque o Senhor cansou de dar chances para os seres humanos. Então, vão ficar só aqueles que ganharam aquela terra nova. Então diz, pois daqui a pouco não existirá o malvado, observará seu lugar e não estará ali aquele malvado. E diz, mas os mansos vão ser aqueles que estarão lá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão com abundância de paz. Então, os mansos vão herdar aquela terra de Canaã espiritual, aquele Canaã espiritual, aquela terra que emana leite e mel, aquela terra onde está a presença de Deus, onde as pessoas vão desfrutar de Deus continuamente. Então, diz que os mansos vão ser aqueles que estejam lá e vão se deleitar na terra. Vamos continuar com o Salmo 76, 9. No Salmo 76, no verso 9, e diz assim. No verso 8 eu vou ler, diz, desde os céus Deus fez ouvir juízo, e a terra tremeu e ficou imóvel. Quando te levantaste, ó Deus, para julgar, para salvar a todos os humildes da terra. Por que será que diz que ele ia salvar todos os humildes da terra, os mansos da terra? Porque os mansos, com as qualidades e as virtudes deles, aquele homem ou aquela mulher mansa ou manso é meigo, agradável, calmo, benévolo, é calmo, benigno, misericordioso, é apto
para ouvir a palavra de Deus e aceitar ela, acreditar nela e fazer a vontade de Deus. Porque tem todas aquelas características, então aceita a vontade de Deus e cumpre os mandamentos do Senhor. Porque as próprias virtudes que eles têm forçam eles a cumprirem os mandamentos do Senhor. Naquele manso não tem rebeldia, nem teimosia, nem arrogância, nem orgulho. É tudo amor nele. É tudo meiguice. Ele acredita e ele faz a vontade de Deus. E é por causa disso que diz aqui que os mansos, os humildes, diz que o Senhor vai salvar eles. Te levantaste para julgar os bons e os maus, e salvarás os humildes, todos os humildes, os mansos. Então, como tem alguns que nascem já mansos, com aquelas qualidades e virtudes que eles são mansos, como aconteceu com o Senhor Jesus e com Moisés, os outros que não nascemos sendo mansos, então temos que ser transformados, tivemos de ser transformados, nós tivemos de ter uma transformação, uma mudança de vida. Mas quem faz essa transformação? Quem faz aquelas mudanças? O nosso Deus. O nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é quem faz aquela mudança nas nossas vidas, no nosso coração e nos converte. Ele nos faz virar daquelas pessoas que tínhamos raiva, que parecíamos feras, não é? Lembremos daquele ensinamento que nós lemos, que no caminho do Senhor diz que o lobo morará com o cordeiro, que o bebê, a criancinha, vai colocar a mão na toca da áspide, da serpente, e ela não vai morder ele. Porque aqueles animais simbolizavam, significavam, representavam pessoas com aquelas características, homens e mulheres, com as características de um tigre, um lobo, um cachorro, uma serpente, um pavão, as características de uma ovelha, de uma vaca. Bem, Deus então comparou os seres humanos com todos aqueles animais e dizia a ele: o dia que eu fizer aquelas mudanças, aquela transformação de vida e eu mude o coração das pessoas, todos eles vão conseguir morar juntos, o lobo junto com o cordeiro. Isto porque o coração do lobo vai virar também o coração de um cordeirinho. Então, ele agora é lobo, mas sem aquela raiva, sem aquele coração de lobo, mas um coração de pomba, de cordeiro. Então, o Senhor Jesus também, ele orientava e aconselhava as pessoas e dizia para eles: vocês têm que ser prudentes, simples como pombas. Isso quer dizer que não todos iam nascer mansos já, mas tinha que ter uma transformação, uma mudança na vida deles. E aquela mudança, aquela transformação é dada por Deus. Mas como é que Deus faz aquelas mudanças em nós? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando lemos a Bíblia e no nosso coração temos o desejo de agradar a Deus e amar Ele e fazer a vontade dEle, fazer o que é bom, o que é justo, o que é reto. Quando eu tenho aquele desejo, mesmo que eu seja muito raivoso, que nas minhas características eu seja muito fera, mesmo que eu seja muito arrogante e faça coisas ruins que não pode fazer, se eu quero agradar a Deus e mudar, e eu falo para Deus, me ajuda, porque eu não quero ser desse jeito, eu não quero fazer as pessoas sofrerem pela minha forma de ser, pelo meu comportamento. Então, Deus entra e Ele nos muda, e Ele tira isso de nós. E por causa disso é que se cumprem os versos que Ele disse que o lobo vai morar com o cordeiro, que o urso e a vaca comerão juntos no pasto, na erva. É porque Deus faz uma mudança no coração daqueles homens e mulheres que agem como feras. Alguém poderia dizer que ele age pior que um animal. Ele é pior que um animal. Outro poderia dizer, essa mulher é um tigre, ou aquele homem é um tigre, ninguém consegue chegar nem perto. Bem, desse jeito.
Mas quem faz aquelas mudanças? Deus. É Ele quem transforma. E Ele nos transforma e Ele nos faz virar homens mansos e mulheres mansas. Por causa disso é que quando o Senhor disse que os mansos vão herdar a terra nova, e quando o Senhor disse que Ele salvaria todos os humildes, os mansos, são aqueles que se dispuseram humildemente, se dispuseram diante de Deus e disseram: Senhor, eu quero mudar, eu quero que me transformes, que tires isso de mim, porque eu não quero pecar, eu não quero fazer aquelas coisas, me muda. E Deus começa a fazer aquele milagre na pessoa. E Ele faz virar o homem e a mulher em pessoas mansas. Eles começam a ser mansos e o Senhor deixa eles entrarem no grupo dos mansos que vão herdar a terra nova, a vida nova. São eles quem vão ser salvos. Vamos continuar aqui em Isaías 6:3. No livro de Isaías, no capítulo 6, no verso 3. Isaías, capítulo 6, verso 3. Ou melhor, vamos passar para Isaías 11, 4, 9. Vamos passar melhor para Isaías 11, 4, 9. E diz o Senhor, aqui no capítulo 11 de Isaías, ele fala a respeito do reinado do Messias e as características e o trabalho que o Senhor iria fazer, o ministério que ele estaria fazendo. E aqui tem exatamente os versos que eu falava para vocês, do lobo com o cordeiro, porque era a obra que o Senhor Jesus viria fazer quando ele chegasse na terra. O Senhor Jesus já veio faz mais de 2000 anos e ele fez realmente essa obra. E esse capítulo 11 de Isaías, o profeta, se cumpriu quando o Senhor Jesus esteve na terra pregando o evangelho dele, porque ele fez milagres, sinais, teve mudanças de vida, ele deixou o evangelho, a palavra dele para ser pregada, ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo estivesse com os homens e as mulheres, transformasse, mudasse eles e fizesse eles virar homens e mulheres mansos, para que essa promessa se cumprisse, que os mansos vão herdar a terra. E aqui no verso 4 diz que o Senhor julgará, no verso 3 diz que o Senhor Jesus estará no temor do Senhor, não julgará segundo as aparências, nem decidirá. Julgar e decidir é a mesma coisa, pelo que souber de ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos, diz, os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o alento de seus lábios matará o ímpio, o nécio, o incrédulo, o rebelde, porque esses mansos da terra são aqueles que ouviram, escutaram a palavra do Senhor. Como, por exemplo, os 12 apóstolos, que foram os 12 homens que o Senhor chamou no começo, no início da igreja. Ele começou com os 12 apóstolos. O Senhor fez eles homens mansos. Eles viraram homens mansos que iam herdar a terra nova. O Senhor fez aquela transformação e aquela mudança de vida com aquelas pessoas. Por causa disso, o Senhor dizia para as pessoas, ele convidava eles e dizia, venham, porque eu vou mudar os seus corações, eu vou transformar vocês e farei de vocês homens novos, porque é necessário que nascessem de novo, que seja um homem e uma mulher nova, um coração novo, mudado para serem uma pessoa melhor. O Senhor que ficou encarregado disso. Então, não vamos ficar angustiados pensando que não nascemos sendo mansos. A maioria não nascemos, mas Deus vai nos fazer mansos, porque vamos ficar disponíveis para Ele fazer de nós pessoas mansas, porque são eles quem vão herdar a terra, são eles quem vão estar na eternidade, na terra nova. E vamos continuar no verso 10.
Nudez, diz nudez, acontecerá naquele tempo que a raiz de Jessé, quer dizer, o Senhor Jesus, que ele vinha da linhagem de Jessé, que ele foi o pai de Davi, diz, a qual estará posta por pendão aos povos, será buscada pelos povos e sua morada será gloriosa. Mas será buscada por quê? Porque aquela raiz de Jessé, vamos ler no verso 9, diz, não farão mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então o Senhor falava aqui da mudança de vida que ele faria aqui, neste capítulo 11, uma mudança de vida que ele estaria fazendo nos corações dos homens e das mulheres, que ouviriam o evangelho dele, a palavra dele, e ele ia mudar o coração deles, e ia fazer eles virar homens e mulheres santas, homens mansos e mulheres mansas, para que todos eles pudessem herdar a terra. E nós estamos aqui desejando com todo o nosso coração herdar essa terra nova, herdar aquela terra. Em Isaías 60, nós vamos ler no verso número 21. Também aqui em Isaías 60 fala a respeito do evangelho ou da obra do nosso Senhor Jesus, a obra evangelizadora dele, o jeito como ele estaria mudando os corações dos homens e das mulheres e convertendo aquele coração, fazendo eles virarem homens novos, bons, justos e retos, e mansos. Mansos aqui no 60:21 fala, e teu povo, todos eles serão justos, e para sempre herdarão a terra. Os renovos de meu plantio, as obras de minhas mãos para glorificar-me. O Senhor Jesus, ele estaria se encarregando com a pregação do evangelho dele e a manifestação dele, com a obra do Espírito Santo, ele ia ficar encarregado de converter ou de fazer virar aqueles homens e mulheres em pessoas mansas para que eles pudessem herdar a terra. Nós estamos aqui vendo que a promessa é para os mansos, eles que vão herdar a terra. E vamos continuar no capítulo 65 de Isaías. Isaías 65, no verso 17, que diz, porque eis que... Aqui também o Senhor falava neste capítulo de um castigo que viria para os rebeldes, os nécios, os teimosos, os incrédulos. Naquele tempo, o Pai sabia que quando nosso Senhor Jesus estivesse pregando o seu evangelho, ele teria inimigos, ele teria rebeldes, nécios, incrédulos que não iam acreditar nele, não iam aceitar ele. Então, o Senhor também, por causa disso, ele aqui está colocando um castigo para os nécios, mas o Senhor também diz, olhem o que eu tenho para o futuro. Eu tenho para o futuro isso aqui. E diz no verso 17, em Isaías 65, 17, diz, porque eis que eu criarei novos céus e uma nova terra, e do primeiro não haverá memória, nem virá mais ao pensamento. Fala o Senhor, criarei novos céus e uma nova terra, e do primeiro não haverá memória. Mas quem vai herdar esses novos céus e essa nova terra? Se diz que é os mansos, quem vão herdar a terra nova, a nova terra, aqueles mansos. Mas nós já sabemos quem são os mansos. Nós sabemos que os mansos têm aquelas qualidades e virtudes. E que eles ganham isso quando acreditamos no Senhor e fazemos a vontade dEle e desejamos agradar Ele. Então Ele nos transforma, Ele nos muda, Ele muda o nosso jeito de ser, o nosso caráter, os nossos modais, o nosso comportamento, e Ele nos converte, nos faz virar pessoas mansas para herdar aquela terra nova que Ele tem para o futuro. No 66, em Isaías 66, no verso 1 diz,
Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra estrado de meus pés. Onde está a casa que havereis de edificar e qual o lugar de meu repouso? O Senhor dizia: vocês não vão conseguir fazer um templo físico para mim. Se esqueçam disso. Ele falava para eles aqui que no futuro, depois do Senhor Jesus, ele diz para eles: vocês não vão conseguir mais fazer templos físicos para mim, porque eu não vou morar em nada que seja físico. E diz para eles: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado de meus pés, quer dizer, a terra onde o Senhor pousa os pés dele. Mas aquela terra onde o Senhor coloca os pés dele, falava do coração dos homens e das mulheres mansas. Não da terra deste planeta físico que nós estamos vivendo agora, porque ela está muito contaminada, esse planeta está muito contaminado de maldade, de pecado, e o Senhor não vai pousar os pés dele aqui, mas ele vai pousar os pés dele no nosso coração, porque nós somos essa terra. Então, os crentes dele, os seguidores do Evangelho de Cristo, todos eles são uma terra. E diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é estrado de meus pés. Então, onde está a casa? Ou como pode ser a casa física que vocês vão edificar? Vocês não podem, não existe, porque eu não sou matéria, eu não sou físico, diz o Senhor, porque eu sou espírito, diz o Senhor. Porque o Senhor Jesus claramente ensinou: Deus é espírito e tem que ser adorado em espírito e em verdade. Então, ele vai morar no coração de homens e mulheres mansos. Homens e mulheres mansos. Eles vão herdar a terra nova. Então, essa terra que Deus fala aqui não é essa terra onde nós estamos agora, mas é aquela terra nova que Deus tem preparada para o final. No tempo do fim, diz que haverá um céu novo e uma terra nova. Talvez seja esse mesmo globo terrestre, mas antes disso tem que ser purificado, queimado. Tem um lugar na Bíblia que diz que a terra vai ser queimada e purificada para que depois ela possa virar terra nova. Então, nós estamos lutando. Hoje, estamos aprendendo que queremos ser mansos. Mansos é aquele homem e aquela mulher que dispõem o seu coração para Deus, que aceitam Deus, que querem conhecer a Deus. É esse o manso. Porque com as virtudes deles e as qualidades que eles têm, eles querem conhecer a Deus, eles desejam conhecer a Deus, eles desejam saber como são os caminhos de Deus, como é que é feito o caminho do Senhor, como é que eu tenho que continuar para agradar a Deus, o que eu tenho que fazer para agradar o Senhor, quais são os mandamentos, eu vou decorar eles para agradar o Senhor, para mudar, para pedir para Deus me mudar e Ele tirar de mim tudo que é ruim que tem dentro de mim, que Ele me ajude para conseguir mudar, porque eu quero ser manso, eu quero herdar aquela terra nova que o Senhor tem, para que possam desfrutar aqueles que vão ser salvos, porque o Senhor Jesus veio para isso na terra. Ele veio para tirar as pessoas da escravidão, do pecado e do diabo, para que eles virem mansos e eles possam herdar a terra, a vida eterna, as bênçãos do Senhor. Então, nós estamos aqui aprendendo e desejando que Deus se manifeste nas nossas vidas, que Ele nos mude logo. E no verso 22, nós vamos ler aqui no verso 22, que diz: o Senhor diz aqui, nas suas promessas que Ele tem para o futuro, diz no verso 21, e tomarei deles também para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Mas esses levitas e sacerdotes eram outro tipo de sacerdotes e levitas, não eram os físicos que existiram no povo de Israel, mas agora são no sentido espiritual.
os crentes em Cristo e os seguidores do Evangelho de Cristo. Diz a Bíblia que o Senhor faz todos eles virarem reis e sacerdotes. Então, por causa disso, diz aqui que ele também tomaria deles para sacerdotes e levitas. Sacerdotes e levitas é a mesma coisa. Diz, porque como os novos céus e a nova terra que eu faço permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerão vossa descendência e vosso nome. Deus fala aqui de uma terra nova e de um céu novo, e que isso aqui permaneceria para sempre, e é lá onde Deus vai morar com a sua igreja, com os seus crentes. Então, como vocês podem perceber, é muito importante que todos nós sejamos mansos. Alguém poderia dizer, mas o que é ser manso? Nós já vimos as qualidades e as virtudes das pessoas mansas, aptas e dispostas para receber e aceitar, acreditar no Senhor. Mesmo você tendo todos os defeitos possíveis e você esteja fazendo as maldades e os pecados mais graves que possam parecer para você, Deus muda você. Se você quiser mudar e agradar a Deus e ganhar, viver naquela vida, naquela terra nova que o Senhor tem para o tempo do fim, Deus vai mudar você, porque Ele vai ver no seu coração que você deseja mudar. Então, Deus vai te mudar. Deus vai te mudar. E Ele vai te fazer virar manso. Nós acreditamos e nós queremos que Deus nos faça a todos mansos, porque é a condição para ter a vida eterna. Os mansos, aqueles que têm todos aqueles frutos do Espírito. Os frutos do Espírito Santo. No livro de Zacarias 14, nós vamos passar para o livro de Zacarias, que fica antes de Mateus. Zacarias, Malaquias e depois Mateus, antes do Novo Testamento de Mateus. Então, 2 livros antes temos Zacarias, tem Malaquias antes diz o Zacarias. Em Zacarias 14, para ver o importante que é de aquilo dos mansos que vão herdar a terra, no 14:9. A importância que tem ganhar ou estar naquela terra nova. Aqui, em Zacarias 14, Deus fala para o futuro também. O futuro que começou quando o Senhor Jesus nasceu e Ele começou a pregar o evangelho dele. Lá começou aquele futuro que a Bíblia fala aqui no Antigo Testamento. Fala dos últimos dias e do futuro. E aquele futuro se cumpriu com Cristo. Então, por causa disso, o Senhor diz aqui no livro de Zacarias que no futuro, quer dizer, para a época do Senhor Jesus, Ele estaria fazendo tantas coisas. Aqui no verso 8, no 14:8, vocês já estão em Zacarias 14:8? Diz, naquele dia também sucederá, quer dizer, no futuro, nos dias de Cristo, que sairão de Jerusalém águas vivas. Jerusalém, águas vivas, aquelas águas vivas que é Cristo Jesus, como a água viva, a pregação do Evangelho. O próprio Senhor era aquela água viva. Metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso aqui é um simbolismo. E diz aqui no verão e no inverno, quer dizer, em todas as épocas, porque aquelas águas vivas eram para qualquer pessoa que ouvisse o evangelho do Senhor Jesus e acreditasse nele. E diz, e o Senhor será rei. Então quer dizer que depois, em Jerusalém, estariam saindo aquelas águas vivas, e o Senhor será rei, quer dizer, o Senhor Jesus será rei sobre toda a terra. Mas não é sobre toda a terra física, é os corações dos crentes, os corações dos homens e das mulheres que se converteram para o Senhor Jesus naquela época, começando pelos apóstolos, e aqueles que se converteram e ainda vão se converter depois, são todos eles que vão fazer aquela terra
A terra, aquela terra é o coração do homem, onde diz que o Senhor pousa os pés dele, mas um dia, no final, no tempo do fim, diz que essa terra, esse globo terrestre que nós conhecemos, vai ser queimado. Então, Deus vai fazer uma terra nova para a sua igreja reinar, todos possamos desfrutar daquela terra nova. Então, diz, e o Senhor será rei sobre toda a terra, mas não é uma coisa física, não fala de um rei físico, é um rei espiritual reinando nos corações de homens e mulheres. Naquele dia, o Senhor será e um será seu nome. É isso que Deus tinha para o futuro, que começou com o nosso Senhor Jesus. Então, todos nós estamos hoje felizes e alegres por estarmos desfrutando, muitos de nós já estamos desfrutando da presença do Senhor, do Espírito Santo. E o convite é para aqueles que ainda não estão desfrutando, é um convite para você ceder, para você dispor o seu coração e aceitar a Deus. E então Deus vai fazer de você um homem ou uma mulher mansa. E então Deus vai te prometer e vai te dizer, você vai herdar a terra nova. Você vai desfrutar daquela terra nova. É essa bênção que Deus quer para todos nós. E aqui em Mateus, vamos passar para Mateus 5. No livro de Mateus, já no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 5, diz: ao respeito das bem-aventuranças, o Senhor fala aqui, o Senhor Jesus, ele já está pregando aqui nesse capítulo, o Senhor Jesus, e diz que ele estava no monte e começou a pregar. Felizes os humildes, porque eles aceitam a Deus, os aflitos, os que sofrem, eles vão receber a consolação de Deus. E no verso 5 diz: felizes os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Então, quer dizer que esses mansos também foram aflitos, eles também choraram, eles também foram humildes, eles também tiveram fome e sede de justiça, eles também foram misericordiosos e foram limpos de coração, eles foram pacificadores, eles também sofreram perseguições por causa da justiça do Evangelho do Senhor. Então, eles tiveram que passar todas essas coisas, esses mansos, para conseguir ser mansos, para que Deus falasse para eles que eles são mansos e que eles são felizes porque eles vão receber a terra como herança. Eles têm que ter todas essas qualidades, essas condições, esses frutos do Espírito. E esses frutos nós conseguimos alcançar eles com a nossa humildade e simplicidade de coração, dispondo ele para Deus, querendo amar a Deus, querendo acreditar em Deus, porque tem muitos que não acreditam em Deus e falam que ele não existe. E quantos são rebeldes, nécios, teimosos? Então, dispor o coração para Deus faz de nós homens mansos e mulheres mansas para herdar a terra. E no verso 35 aqui, Mateus 5, no verso 35 diz que o Senhor Jesus proibiu, ele dizia para eles, para quem ele estava pregando o Evangelho, no 34 ele diz: não jurei de maneira alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés. Um dia, no tempo do fim, quando o Senhor queimar e purificar tudo isso aqui, então diz que a terra, ele vai pisar na terra e vai virar o estrado dos seus pés. Então diz, vocês não podem jurar por aquela terra, porque era uma terra simbólica, estava simbolizando alguma coisa. E diz, nem jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, mas não era Jerusalém física. Ele estava proibindo ele de jurar uma Jerusalém espiritual. Então diz, não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, o Senhor Jesus. Ele simplesmente estava ensinando para eles não jurar, eles só falarem sim, sim e não, não, mas não jurarem. Não jurarem porque eles iam cometer muitos erros, eles iam fazer muitos erros, e porque eles poderiam jurar em falso, ter uma testemunha falsa, então Deus ia castigar eles. Então ele disse, não façam isso, só falam sim, sim, não, não, e falem a verdade. Então o Senhor falava aqui que a terra era uma coisa importante. A terra, mas eu disse para vocês, não é esse globo terrestre, é aquela terra nova que o Senhor está preparando. E ele
Ele está preparando desde agora com os nossos corações. Com os nossos corações, Ele está preparando aquela terra. E um dia nós vamos possuir. Em 2 de Pedro, vamos passar mais para frente nas epístolas dos apóstolos. Em Pedro, 2 de Pedro, que fica depois de Tiago, fica um pouquinho antes de Apocalipse. Fica um pouquinho antes de Apocalipse, que é o livro de Revelação, é o último livro da Bíblia. Então temos João, Judas, João e tem Pedro e Tiago. Então, em 2 de Pedro, capítulo 3, em 2 de Pedro, capítulo 3, no verso 2 de Pedro 3, 13, no verso 13. Diz aqui Pedro, no 12, Pedro diz para os crentes, para quem ele estava pregando naquela época, ele falava para eles do evangelho, diz, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Quer dizer, para eles se prepararem e eles se apressarem para a vinda do dia de Deus ou do Senhor, em que os céus incendiando-se serão desfeitos e os elementos sendo queimados se derreterão. Fala que tudo vai se queimar e vai ser purificado. No 13, mas esperamos, segundo suas promessas, novos céus e nova terra, nos quais habite a justiça. Então diz que nós, quem? Os mansos. Olhem que Pedro, ele já se considerava manso. Ele era um daquele grupo dos mansos, porque ele dizia, mas nós esperamos, segundo sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habite a justiça. A justiça que é Deus, fazendo justiça é Deus, com as qualidades de todos aqueles que fazem justiça, os que fazem o bom, o reto, os sábios, aqueles que têm todas aquelas qualidades e virtudes, os frutos do Espírito Santo. Então, aquele céu e aquela terra nova é o que nós estamos desejando fazer parte dele, daquele grupo dos mansos. E agora vamos para Apocalipse 21. Vamos olhar em Apocalipse 21. É o último livro da Bíblia e o capítulo 21 é também quase o último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. E diz em Apocalipse que é as revelações que Deus deu para João. João, ele estava numa ilha que se chamava Patmos. E ele estava na prisão lá. E Deus deu visões para ele das coisas que estariam acontecendo no futuro do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que é a vida eterna, é quando ele vier, quando chegar o tempo do fim, quando o mundo acabar, quando a humanidade acabar e Deus comece a julgar os vivos, os mortos e julgar os bons, os maus. É quando Deus fizer muitas coisas. Aqui neste livro de Apocalipse, nessas visões de João, ele mostrou isso para ele. Todas essas revelações, umas difíceis até de entender. E aqui no capítulo 21 de Apocalipse, vamos ler, e João diz que no meio das visões dele, ele diz, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, quer dizer, a terra que nós estamos agora, nesse momento, tinha desaparecido, e o mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu. E diz que desceu. Por quê? Porque o Senhor ensinou para nós que Ele virá nas nuvens pela sua igreja. Que ele virá nas nuvens pela sua igreja, então os crentes que estiverem vivos, as pessoas que estiverem vivas procurando as coisas de Deus, os mansos, não é? Aqueles que estiverem no grupo dos mansos, que estejam procurando e louvando a Deus, diz que eles vão ser transformados em corpos gloriosos e eles vão subir nas nuvens com o Senhor. E aqueles que já morreram com o Senhor mesmo,
que tivesse se passado muitos anos desde que eles morreram, diz que eles vão ressuscitar e eles também vão subir e se encontrar com o Senhor. E estando lá, aí o Senhor não nos conta mais o que vai acontecer. Ele disse que ele vai receber a sua igreja e o Senhor não conta mais para nós o que vai acontecer, mas segundo diz aqui, diz que João viu a santa cidade, quer dizer, os crentes do Senhor, a igreja dele, a nova Jerusalém descer do céu de Deus, da parte de Deus preparada como uma noiva. Quer dizer que vamos estar lá com Deus alguns anos, milhares de anos, enfim. E depois, de novo, depois de Deus queimar a terra, os céus e todos os elementos sejam purificados e queimados, parece que o Senhor vai descer de novo para as pessoas morarem agora em espírito, não mais fisicamente, mas em espírito, segundo o que diz no verso 2. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Ouvi uma grande voz procedente do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Esse tabernáculo é a igreja, aquele grupo dos mansos que iam herdar a terra. E diz: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele morará com eles. Deus morará com eles, com os mansos da terra, com aquele tabernáculo feito por homens e mulheres que vão ser salvos. E diz: E eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles, e já não haverá morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas é esse céu, essa terra que nós estamos agora, vai passar, vai ser queimada e purificada e tudo vai ser novo. Diz: E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E me disse: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse: Feito está. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tenha sede, eu lhe darei gratuitamente da fonte da água da vida. E aquele que vencer, aquele que chegar até o fim dos seus dias, diz aqui para ele: aquele que perseverar até o final, aquele que não cansar no caminho, mas perseverar e chegar na meta final, quer dizer, no dia da morte dele, daquele homem ou mulher que estão procurando as coisas de Deus, um homem ou mulher que esteja no grupo dos mansos que vão herdar a terra, eles perseveram até o final da vida deles e chegam na meta, que é a morte da pessoa. Então diz que aquele que vencer, aquele que perseverar, diz aqui no verso 6, no finalzinho: Ao que tenha sede, eu lhe darei gratuitamente da fonte da água, e aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus. Mas no verso 8, os covardes, ou os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários e feiticeiros, os idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eles, esses aqui, não quiseram acreditar. Esse grupo aqui não quis aceitar o Senhor. Esse grupo de incrédulos e covardes que ficaram na sua vida fazendo coisas abomináveis, homicídios, fornicações, adultérios, feitiçaria, idolatria, sendo mentirosos, enganando as pessoas, fazendo fraude, diz que eles terão sua parte no lago de fogo e enxofre, porque eles não quiseram aceitar, não quiseram acreditar, não quiseram dispor o coração para Deus. Então aqui vem o castigo eterno para eles. Mas o Senhor fala aqui que aquele que vencer, aquele que perseverar, diz: Eu serei seu Deus e ele será meu filho. E nós queremos viver naquela terra nova, como diz no verso 1, um novo céu e uma terra nova. E nos Salmos, quando nós lemos, diz que os mansos herdarão a terra. Então, as pessoas poderiam dizer: mas é muito difícil ser manso. É muito difícil ter todas aquelas qualidades, aquelas virtudes. Os frutos do Espírito Santo deve ser muito difícil, mas não. Nós não nascemos
sendo mansos. São muito poucos aqueles que nasceram mansos. Mas Deus nos faz mansos. Quando, no meio da própria mansidão, Ele faz que nós aceitemos o Senhor, acreditemos no Senhor. E que nós dizemos, bem, mas por que eu não consigo me dispor para Deus? Porque eu não consigo botar meu coração nele e falar para ele, Deus, me muda. Que ele faça de mim um homem novo, uma mulher nova, porque eu não quero mais fazer essas coisas ruins que eu estive fazendo na minha vida. Porque eu acabo sendo infeliz e eu faço as pessoas ao meu redor infelizes também. A minha família, os meus parentes, eu faço eles sofrer. Então, ainda mais temos que pensar no mais além. Vamos pensar na vida eterna, não vamos pensar só nos dias que nós vamos estar aqui, nesse mundo. Mas vamos pensar o que será de nós no mais além. Porque isso aí é uma eternidade mesmo. Então, por que vamos menosprezar, vamos rejeitar a palavra de Deus? Por que vamos rejeitar aquilo que Deus está nos oferecendo aqui neste livro maravilhoso? Esse livro maravilhoso fala ao respeito de muitas coisas de Deus, do jeito, a forma como nós conseguiremos alcançar a bênção de Deus. O jeito como nós podemos chegar a ser verdadeiros homens e mulheres mansos para herdar aquela terra nova que Deus tem preparada para nós. E além disso, fala das manifestações de Deus que aqui estão escritas, aquilo que Deus fez e o jeito como Ele se manifestou com as pessoas antigas. E Ele também se manifesta hoje conosco do mesmo jeito. E é por causa disso que nós acreditamos que Ele existe. Por causa disso, nós estamos aqui pregando um Deus vivo, um Deus poderoso. Porque nós vemos a manifestação dEle. Porque nós estamos conhecendo Ele. Porque nós vimos os milagres, os sinais, os prodígios dEle. E Ele esteve transformando muitos corações, mudando muitas pessoas. Ele esteve transformando muitas vidas, muitas pessoas. Pessoas ímpias. Pessoas que não tinham piedade, não tinham misericórdia, e Deus mudou eles. Ele mudou o coração deles, converteu eles, transformou eles. E é por causa disso que nós acreditamos em Deus. Por causa disso, nós acreditamos que Ele existe, que Ele é real. Porque nós vimos milhares de testemunhos, milhares de pessoas que foram transformadas, mudadas, feitas homens e mulheres mansos. Se antes eles eram pessoas violentas, que amavam a maldade, faziam a maldade e moravam no meio dela, naquilo que não tem que ser feito, fazendo coisas abomináveis, nós conhecemos elas e vimos a transformação e a mudança que Deus deu para elas, porque Ele existe, porque Ele é vivo, porque Ele é real. E Ele está tão perto de nós. Não é difícil. Não é difícil porque nós mesmos não podemos mudar nem nos transformar. Nós mesmos não podemos tirar de nós as nossas raivas, a nossa arrogância, os rancores, as vinganças. Nós mesmos não conseguimos mudar. Mas se eu ouço a voz de Deus e Ele me faz um chamado, por que eu não vou ouvir Ele? Eu vou ouvir, vou meditar, vou refletir e vou decidir. E eu vou falar, sim, Senhor, eu quero ser feliz. Porque no meio da minha arrogância, da minha teimosia, eu não sou feliz. Mas eu vi muitas pessoas que são felizes. Aqueles que falam que acreditam em Ti, que querem fazer a Tua vontade, eles são felizes. Então, eu quero ser feliz, me dá a chance. E Deus vai te dar a oportunidade.
Deus vai fazer de você um homem, uma mulher novos, com um novo coração. Vai mudar os seus corações para o bem e vai fazer de vocês pessoas mansas. E desse jeito, os mansos vão herdar a terra. Todos nós, tomara que todos nós estejamos naquele grupo, no grupo dos mansos que vão herdar a terra. É um convite para vocês, para o meu Deus abençoar vocês, proteger vocês e que Deus faça de vocês verdadeiros homens e mulheres na sociedade. E também para Deus, que é o mais importante. Vamos orar por nosso Deus. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, en este momento, porque has estado con nosotros, porque has estado aquí, Señor, vivificando tu palabra, vivificando esta Biblia, porque muchos no creen en este libro, Señor. Muchos no creen y han hecho libros a su manera. Se han inventado muchos escritos a la manera de ellos, a la forma como les quede más fácil vivir la vida según su manera de pensar. Pero nosotros, Señor, hemos estado disfrutando este libro. Sabemos, Señor, que muchos escritos se perdieron, que muchos se extraviaron por causa de incendios, de guerras, de persecuciones, por causa de la envidia del enemigo. Sin embargo, tú, mi Señor, has guardado esto que tenemos como una información de tu existencia. Y nosotros leemos, Señor, y tú vivificas los escritos. Y lo que leemos lo vivificas porque tú te manifiestas entre nosotros. Te manifiestas con el poder del Espíritu Santo. Te manifiestas con el don de la profecía, con los sueños y las visiones. Cómo tú les das sueños y visiones a mucha gente y los consuelas, les haces milagros y señales, los orientas, los bendices, los diriges y les enseñas el camino, les guía en sus vidas, en lo que ellos desean, necesitan. Y muchos sueñan, y muchos ven visiones, Señor, y muchos tienen revelaciones. Y a muchos les has hecho milagros y señales, prodigios, sanidades, liberaciones. A muchos has quitado las brujerías, las hechicerías. A muchos les ha quitado esos poderes de hacer brujería y hechicería, hacer el mal a otras personas. Y tú les has quitado los poderes, Señor. Y a muchos tú los has guardado y los estás guardando y protegiendo, Señor, porque la brujería y la hechicería está abundando en el mundo. Esta es una constante diariamente, Señor. Y tú, Señor, estás guardando a los tuyos, guardando a aquellos que quieren pertenecer en el grupo de los mansos. Los mansos heredarán la tierra. Sí, mi Padre, nosotros queremos estar todos en este grupo maravilloso, mi Señor. Que tú nos transformes, nos cambies, Señor. Que tú, Señor, nos des virtudes, cualidades, frutos del Espíritu. Para que nosotros podamos también hablar, predicar tu palabra, Señor, abiertamente, con toda libertad, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Enséñanos cada día, Señor. Como te decía mi Padre, gracias, Señor, por darnos estos escritos y manifestarte, porque todo esto es real. Todo lo que dice ahí en la Biblia, nosotros ya lo hemos estado viviendo hoy en la realidad. Realmente vemos los milagros, porque todo lo que tú dices e hiciste con mucha gente, con los antepasados, hoy también lo estás haciendo con nosotros. También vemos tu manifestación, vemos tu gloria, vemos la presencia tuya en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vemos el cambio de vida que has hecho a mucha gente, a muchas personas. Gracias, Señor. Hemos sabido, mi Señor, de muchos milagros que has hecho. Te pido, mi Señor, que tú ayudes a muchas personas que todavía no tienen estas experiencias contigo, que tú los ayudes para que ellos entiendan, comprendan tus caminos y que ellos se conviertan a ti y reciban tus bendiciones. Señor, manifiéstate también a todos aquellos que sufren, a los que están enfermos de diversas enfermedades y enfermedades incurables, enfermedades en sus cuerpos, Señor. Mira cada persona que está enferma, que el hígado, que los riñones, que la sangre, que la piel, que el intestino. Bueno, todos los órganos del cuerpo, interior, exterior,
de la gente está sufriendo, la gente se queja, se lamenta por estas enfermedades. Ellos esperan en ti, confían en ti, en tu misericordia, en que tú, Señor, extenderás tu mano poderosa y sanadora y los libertarás, los sanarás, los limpiarás. También, Señor, hay mucha gente que está sufriendo, que son atormentados por espíritus malos. Muchas personas no pueden dormir, no pueden comer, porque los espíritus malos los están atormentando. Señor, reprende todos estos espíritus malos. Mira, Señor, la gente que te clama, los que te piden, aquellos que piden oración. Señor, tú conoces y tú sabes la necesidad de cada uno. Extiende tu mano poderosa, mi Señor. Haz milagros y señales y también quita, Señor, todas estas tribulaciones que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Quita pronto todo esto, mi Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, mi Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender y a comprender tus caminos, porque queremos adorarte y alabarte y ensalzar tu nombre. Queremos honrarte y bendecirte, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Glória ao Senhor. Vamos cantar o coro 109. Cristo quebra as cadeias. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Glória seja para o meu Senhor, glória para o nosso Deus Todo-Poderoso. Agradecemos o Senhor. Vocês recebam muitas bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amo vocês com todo o meu coração. Deus abençoe vocês. Muitos abraços, muitos beijos. Deus abençoe. Obrigada.